Estas são imagens do cantor Tony Salles no hospital durante o tratamento de uma grave doença. O marido da dançarina Sheila Carvalho pegou malária numa viagem à África. Não sabia quais eram os danos que ela causava e tal. Durante os 14 dias que esteve internado, Tony viveu um dos momentos mais difíceis da vida. Você chegou a pensar em algum momento que poderia morrer? Pensei. A situação era tão grave que ele teve que passar por uma transfusão de sangue. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer isso na minha vida. E por uma cirurgia delicada e urgente. Quando ele falou urgente, foi um momento assim que me balançou. Tony Salles saiu do hospital 10 quilos mais magro e falou com exclusividade sobre a doença que quase o matou. Foi Deus que me tirou de lá. A descoberta que estava com malária longe da esposa e da filha. Eu queria muito elas duas ali do meu lado. Como ele se recuperou? É agora, no programa do Gugu. Os fãs estão acostumados a ver Tony Salles assim. Sou legal, eu sou legal, eu sou. Por isso, foi um grande susto quando o grupo Parangolé soltou esse comunicado, contando que o seu vocalista estava gravemente doente. Depois de ficar 14 dias internado por contrair malária, o cantor Tony Salles aceitou conversar pela primeira vez sobre esse momento delicado que ele viveu. E segundo o próprio Tony, essa foi a batalha mais difícil que ele já enfrentou até agora. Tony, primeiro, obrigado, viu? Obrigado, por receber a gente aqui. Obrigado a vocês por estarem aqui nesse momento tão importante, né? Porque eu tô numa transição, né? E é bom demais ter vocês aqui. O Gugu, que é uma pessoa que eu adoro de paixão. Não só eu, mas como minha família toda, a Sheila. Ele sabe disso. Beijo, Gugu. Tony Salles foi contaminado na África. Em junho, ele viajou para um único show na Guiné Equatorial. Foi um show que foi marcado assim, de última hora. E aí a gente acabou viabilizando e tal para poder ir fazer esse show. O cantor chegou a postar esse vídeo mostrando a bela vista do quarto do hotel. Olha aqui, ó, estamos aqui em Malabo, Guiné, na África. Olha que coisa linda, isso aqui é um paraíso, né? A gente não conseguiu passear, a gente até comenta até hoje, assim, comentei lá no hospital, comento até hoje com os familiares, assim, que eu fui infectado dentro do quarto do hotel ou então no aeroporto, porque dizem que no aeroporto tem um foco grande do mosquito. Sentiu a picada do mosquito? Você não percebeu nada? Sim, picada de mosquito eu senti até porque tinha vários mosquitos lá. Principalmente quando eu descia para ir na parte de baixo do hotel, que eu ia tomar café, almoçar e tal. Isso aí é normal, mas você não imaginava que poderia ser um mosquito da malária. Tony estava se sentindo bem. Fez o show sem nenhum problema e voou de volta para o Brasil. Voltei porque eu tinha compromisso, eu tinha um Dance Brasil para fazer, a final do Dance Brasil. Sem sentir nada, ensaiei, me apresentei. Encerrada a sua participação no programa, ele viajou com a mãe, a mulher e a filha Julia, de 7 anos, para a Disney. Eu tinha uma folga marcada de 10 dias, e aí acabei viajando com a família. Tony Salles é casado com Sheila Carvalho. Eles se conheceram em 2002, quando a dançarina ainda era a morena do Tchan. E ele entrou para o grupo, substituindo o Padre Washington.
cantor já estava infectado quando viajou para os Estados Unidos, mas os primeiros sintomas da malária ainda não tinham se manifestado. Então, ele aproveitou ao máximo os dias de folga. Fizemos muitos parques, a viagem da gente foi muito curtida. O pouco tempo que a gente teve, a gente aproveitou de verdade. Toma, sarra, toma, sarra, toma. Muito bom. Enquanto a família curtia mais alguns dias de descanso, Tony voltou sozinho para o Brasil porque tinha um show agendado. Eu lembro direitinho que cheguei no aeroporto, não sentia nada. Quando eu pisei no avião para voltar para o Brasil, eu senti. Quando eu comecei a sentir febre e tal, eu disse, pô, calafrio, febre. Eu disse, meu Deus, será que eu vou ficar gripado? E a dor de cabeça, uma dor de cabeça que eu nunca tinha sentido na minha vida. Muito insuportável. Achando que era algo mais simples, ele conta que chegou a tomar remédios por conta própria. Cheguei a tomar remédio para gripe, achando que fosse gripe realmente. Como eu estava indo para o show, não tinha tempo de parar no hospital para ver, né, analisar. E mesmo doente, Tony conseguiu se apresentar. Então eu cantei a maior parte do show com a cabeça parecendo que ia explodir, sabe? Então foi uma sensação terrível. Quando eu terminei o show, aí o corpo me jogou pro chão, fez, agora eu não aguento mais não. No dia seguinte, o estado dele tinha piorado. Aí você acordou, estava insuportável, dores e os sintomas... Dores pra caramba no corpo, nas juntas. Chegou um certo momento que eu tava achando que era zika, que eu comecei a viajar, cara. Foi nesse momento que eu tomei a decisão de ir pro hospital. Chegando no hospital, a primeira pergunta que me fizeram foi onde eu estava ultimamente. Eu disse, África. Aí eles disseram, aí ou é malária ou é febre amarela. Os exames confirmaram a suspeita dos médicos. Era mesmo malária. Um mosquito, ele pica uma pessoa contaminada, ele fica com o agente infeccioso dentro dele e ao picar uma outra pessoa, ele transmite a doença. O que passou pela cabeça pela primeira vez quando você ouviu da equipe médica que você estava com malária? Eu não conhecia muito, eu tinha ouvido falar da malária, lógico, mas eu não sabia quais eram os danos que ela causava e tal. Esse agente infeccioso, ele atinge primeiro o fígado, ele faz um ciclo que a gente chama de ciclo hepático, depois ele faz um ciclo no sangue e a partir daí ele começa a invadir e provocar inflamação em praticamente todos os órgãos do corpo. Você começa a pensar um monte de coisa, meu Deus, até quando vai isso? Será que isso vai ser rápido? Será que não vai? Aí eu comecei a pensar nos meus shows, eu tinha uma agenda, eu voltei por conta disso. O vocalista do Parangolé decidiu então avisar a família que ainda estava nos Estados Unidos. Eu cheguei a ficar emocionado porque foi um momento que eu queria muito elas duas ali do meu lado. E aí eu fiquei meio perdidão assim, sabe? Uma coisa interessante a respeito do Tony é que ele em momento nenhum perdeu a calma. Nem ele, nem a Sheila, nem a família. Na verdade, essa doença para mim serviu muito assim para mostrar que a minha fé ela era mais forte do que eu imaginava. Teve momentos que eu comecei a parar de respirar porque tinha água no pulmão. Daqui a pouco, hemoglobina desceu, não sei o que e tal. Lá se vai eu fazer transfusão de sangue. Eu disse, meu Deus, o que é que eu tô fazendo transfusão de sangue? Eu nunca imaginei que eu fosse fazer isso na minha vida. Chegou a pensar em algum momento que poderia morrer? Pensei. Tony prosseguia com o tratamento quando veio a notícia que ele teria que passar por uma cirurgia. Eu lembro direitinho que o médico entrou no quarto falando que no exame tinha dado o rompimento do baço e tal, e que eu tinha que fazer uma cirurgia urgente. Quando ele falou urgente, aí foi um momento assim que me balançou. Os médicos tinham duas opções: extrair o baço ou tentar conter o sangramento com uma espécie de telinha que é colada ao órgão. Mas essa decisão só poderia ser tomada dentro do centro cirúrgico.
O baço ele aumenta como uma resposta, como fazendo parte da resposta imunológica. Ele é um órgão produtor de células de defesa. E é nesse momento em que ele está inflamado, ele está grande, é que ele pode sofrer rompimento. Acho que ele percebeu que eu estava muito nervoso. Aí eu lembro ele me acalmando, assim, ele pegando no meu braço e falando comigo, calma que vai dar tudo certo. Aí foi uma coisa assim que me deixou também muito tranquilo. A cirurgia correu bem e o baço não precisou ser retirado. E uma coisa assim que eu não posso deixar de falar, uma coisa que me marcou muito, foi o carinho, a atenção. Foi incrível o carinho deles, assim, o cuidado. E todos que chegavam próximo de mim, que tinham contato comigo, falavam, você vai sair logo daqui. Não, mas falavam assim com uma certeza, sabe? E aquilo ia me fortalecendo cada vez mais. Mais e mais.